começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 16 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, você, servidor, fundamentalmente, vai se deparar com um assunto que vem sendo discutido em diversos segmentos do funcionalismo e que nós vamos colocar hoje e no próximo programa em pauta para você também pensar, para você começar a imaginar a situação e também para fortalecer a nossa luta. É necessária a constituição de uma central de servidores públicos? As respostas você vai ter depois do nosso intervalo. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Como eu disse, nós vamos falar a respeito da possibilidade de uma constituição de uma central de servidores públicos. E ninguém melhor para discutir isso. Dois convidados que já participaram de outros programas, já são companheiros nossos, que é o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente do CONFELEGES, a Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil, e também da Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais, a FENALEGES. FENALEGES e CONFELEGES, entidades vinculadas ao Legislativo. E Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, uma entidade de terceiro grau que congrega aí diversas associações de servidores em todo o país. E o tema central do nosso programa de hoje, bem como da próxima semana, é falar a respeito de uma central de servidores. Eu começo falando com o Antônio Carlos. A ideia de constituir uma central de servidores públicos não é nova, né? Quem for buscar na história vê discussões há 30 anos. E isso, por diversos fatores, jamais saiu do papel. É o momento, Antônio Carlos. Boa noite, agradecendo mais uma vez a sua presença. Primeiro, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estar aqui e agora a companhia do Antônio Tutílio. É um prazer redobrado. A gente sempre atende um convite de vocês com o maior prazer. O que eu posso dizer a você é o seguinte: é mais do que um momento. Eu acho que as diversas tentativas, eu tenho certeza que o Tutílio vai conseguir dizer isso até com mais propriedade. Já houve várias tentativas de se criar, várias não, acho que concretamente 2 tentativas que a gente tem notícia de se criar efetivamente uma central sindical dos servidores públicos. E o que torna esse momento particularmente propício é o grau de conscientização que há entre os servidores públicos de que a sua organização tem que ser amadurecida, já está bem amadurecida, mas tem que caminhar ainda um pouco mais nesse sentido. E então, vemos um cenário hoje no Brasil muito complicado, e esse cenário faz com que os servidores sejam um chamamento aos servidores públicos do Brasil, que é onde tudo se decide nesse país, que um chamamento a nós participarmos efetivamente desse processo de consolidação da estrutura estável do Estado, de consolidação dos serviços que o Estado se propõe a fazer para a sociedade, e temos consciência do peso social, do peso que representa uma organização como essa dentro do nosso espectro do Brasil na sociedade atual. Antônio Tutílio, mais uma vez prazer em recebê-lo, boa noite. E repito a pergunta, é o momento, inclusive o Antônio Carlos já falou que nós estamos vivendo uma época complicada politicamente no Brasil, com todas essas discussões aí, reforma política, inclusive recentemente você escreveu um artigo a respeito de se houve efetivamente uma reforma política, porque normalmente fica aquela perfumaria para dar uma satisfação para a sociedade, e o que tem que efetivamente mudar, não muda. Mas, voltando ao tópico principal da questão da criação de uma central de servidores,
também, no contexto histórico, já houve outras tentativas. É o momento, como é que vai se montar uma central com categorias tão heterogêneas numa situação política tão complexa como nós estamos vivendo hoje? Mais uma vez agradecendo a sua presença. Boa noite, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade muito boa sempre de estar aqui, né, junto com a CETESB, junto com o pessoal do Judiciário e junto com o Antônio Carlos, que é um grande amigo, um grande companheiro, um grande batalhador e que juntos podemos fazer em você, muita coisa. Mas falando agora do problema central dos servidores, eu acho que é oportunidade. Já você participou, Antônio Carlos participou, fizemos até por conta da Confederação, reunimos na Assembleia Legislativa aquele debate mostrando, o Gozzi participou muito, deputados que participaram, como Arnaldo Faria de Sá, Janazzi, tantos outros, Major Olímpio, enfim, debatemos muito já sobre isso, mas a coisa parece que não caminhava tanto, né? Não caminhava tanto. E eu acho que chegou o momento, o Antônio Carlos já falou, nós vivemos um momento crítico do país, um momento de crise, mas uma crise profunda, em que a culpa dessa crise cabe ao próprio governo, e um governo que nunca olhou, independente de governo, nunca olhou o servidor como um elemento que deveria ser valorizado, um elemento que deveria realmente ter, vamos dizer assim, um trabalho que eu costumo sempre dar uma frase do nosso assessor, que lá na Associação dos Servidores Públicos de São Paulo, que ele dizia, em cada ação, em cada atividade que o Estado participa, tem a mão do servidor público. E tem, sem o servidor público, o Estado não funciona, o Estado não consegue realizar suas coisas. Então, eu acho que esse é o momento. O que hoje acontece? Temos muitas centrais, mas nenhuma delas vai atuar em favor exclusivo do servidor público. Nenhuma. Você pode verificar todas que estão aí, até com viés incríveis, coisa que nós não queremos ter. Entidades que hoje funcionam à custa de apoiar governo, e nós não queremos isso. Nós não queremos nada de ligação com nenhum partido, nada de ter um atrelamento a que, olha, eu ganho isso aqui, portanto devo defender isso. O que acontece hoje? Hoje não se tem, antigamente verificava-se 1º de maio, era um dia em que se debatiam problemas nacionais, se criticava o governo com o que ele estava fazendo, atuando, imperfeito, etc. Hoje não, hoje se dá show. Nós damos show no dia 1º de maio, festa, vamos colocar carros para sortear e colocar grandes artistas. Por quê? Porque hoje nós temos um recebimento de numerário grandioso e muito, que vai satisfazer a todos. E, na verdade, não se critica mais o governo. E se esquece do ponto principal, que é defender a categoria. E se esquece do ponto, principalmente do servidor público. O servidor público, ele não é defendido em nenhum desses lugares, ou defendido parcialmente, muito pobremente, coisa que a gente não quer fazer. Quer dizer, o problema central vem lá. Eu acho que quem começou a pensar em central foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que queria fazer o aspecto social, que queria mostrar, que queria a população bem, etc. E começou a criar. Mas com o tempo houve esse viés incrível, coisa que nós não queremos, né, Antônio Carlos, acontecer. Queremos uma central que realmente seja séria, que seja honesta, que defenda com unhas e dentes o servidor, que valorize o servidor e que esteja atento aos grandes problemas nacionais, como esse que nós estamos vivendo. Agora, por exemplo, o vínculo das centrais existentes hoje com os partidos políticos é uma coisa muito forte, muito firme. E eu pergunto para o Antônio Carlos, vou fazer uma pergunta de advogado do diabo, porque o trabalho da central, de uma futura central, pressupõe
principalmente um contato com o Legislativo. E vocês são do Legislativo, Tutílio também é aposentado do Legislativo. Como é que funciona você trabalhar diretamente com o Legislativo e tentar se manter isento das questões político-partidárias? É uma boa pergunta, Silvio, porque o que nós temos observado nas diversas conversações que temos tido é que a cada vez que nós sentamos com um parlamentar, seja deputado federal, seja senador, seja mesmo vereadores e deputados estaduais que temos tido contatos vários, são de diversos partidos, e uma coisa interessante, esse momento que o Brasil atravessa, eu acho que é um momento muito propício para que a estrutura estável do Estado mostre, olha, setor político, setores sociais, a decisão que vocês tomarem sobre os rumos do Brasil, vocês podem tomar com tranquilidade, porque a estrutura estável dá a garantia da continuidade administrativa da nação. Então, esse é um momento importante para nós nos posicionarmos como garantidores do processo democrático. Tá? A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, dentro dessa sua pergunta, você tem hoje simpatias dentro do Congresso Nacional, quando não os poucos parlamentares realmente eleitos pela estrutura dos servidores públicos, mas você tem hoje em todos os partidos. E esse diálogo com todas as correntes, o Tutílio é aposentado do Poder Legislativo e sabe, está no nosso DNA. Exatamente isso, o diálogo, sentar, encontrar soluções dos diversos segmentos. Então, é importante, sim, vamos ter conversas com todos os setores organizados da sociedade, não só no parlamento, mas inclusive fora do parlamento, na sociedade civil organizada. Tá? Nos setores econômicos, nós temos que conversar com todos os setores econômicos, temos que conversar com a OAB, temos que conversar com os setores militares, temos que conversar com todos os setores e termos pontes de diálogo com todos eles. E ainda, só para complementar aquela sua primeira colocação, sobre o momento. Né? Este é o momento, sim, de nós, e mais um detalhe. Eu acho que uma grande... como não acompanhei muito de perto as duas outras tentativas de central, eu vou ter cuidado ao dizer. Eu acho que uma preocupação fundamental que está sendo bem observada neste momento é isso aqui, ó. Está o setor das organizações sindicais e das associações, das organizações associativas, que são a tradição do serviço público, tá? Juntos para uma solução do central sindical. Uma coisa que o Tutílio falou que me chamou a atenção, e até pela veemência da colocação, por que essas centrais existentes, elas nunca defenderam o serviço público? Essa é uma pergunta. É uma pergunta. Ainda bem que foi dirigido a você. Não, mas vai sobrar. Não, Porque, veja bem, se a gente for analisar o contexto histórico a maior parte das centrais surgiu a partir de 80, aquela coisa, parte de redemocratização, etc, etc e tal. E, de uma certa forma, até mais antigo, tinha a ideia de se fazer uma central única de todos os trabalhadores, até a base da formação da CUT. Isso foi segmentando. Agora, na verdade, o servidor público jamais esteve representado em qualquer uma dessas centrais que foram criadas aí. Por quê? Porque as nossas funções, as nossas regras, a nossa legislação difere do trabalhador da iniciativa privada, rola uma espécie de segmentação natural. Não, você é servidor público, você fica aqui, você é da iniciativa privada, você fica aqui. Cai um pouco naquela coisa que o servidor público já foi status e depois, com Collor, virou caçador de marajás, e hoje o servidor público é responsabilizado por todos os males das más administrações todas. E aí? Então, eu acho que você colocou um ponto importante. É claro que é difícil essa pergunta, mas é uma pergunta que nos faz refletir, né? Como é que essas centrais foram criadas e por que, foi coisa que eu já coloquei, por que o servidor público sempre ficou meio esquecido? Por que o servidor público sempre não foi defendido como deveria ser, né? Porque eu acho que cabe um pouco nessa colocação sua, em que as coisas
entram mais pelo setor privado. Muito mais pelo setor privado, a participação do setor privado é muito maior, o setor privado se organiza melhor e, portanto, tem mais representação e talvez o nosso defeito, eu coloco aqui para o Antônio Carlos, e eu participei também de todos os defeitos possíveis e imagináveis, nós nunca... Eu vou citar um problema. Lá, a Associação de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, no tempo de Adhemar de Barros, o Luso Júnior, que era o presidente, ele debatia com o governador, naquela época, o problema do salário dos servidores públicos. O Luso Júnior, que é fundador da federação. Que é fundador da federação. Em 52. Dava o governo, no caso... O governo recebia a representação do servidor público. Recebia o presidente da associação para debater o valor do salário, as demandas do servidor público. Veja a valorização que era dada naquela ocasião. Hoje tenta com o tempo, você pede audiência, você pede uma reunião, você não é atendido. E normalmente as audiências você consegue se de repente você tem algum conhecimento que ajuda um parlamentar, uma coisa assim. Exatamente. Então é muito difícil, Antônio Carlos, você sabe melhor do que eu, como é difícil esse entrosamento, como é difícil essa participação, como é difícil você colocar essa opinião. Eu que trabalhei 30 anos na Assembleia Legislativa, acompanhando principalmente orçamento, finanças, etc., execução orçamentária. O que a gente via? A gente via, com todo respeito a todos os deputados que participaram, a gente via o deputado não verificando essa coisa mais importante que nós queremos realmente influir, e queremos participar ativamente, que é o planejamento, que é o acompanhamento, que é o controle, que é uma coisa que não se dá muito valor. Eu lembro uma ocasião que nós fizemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, tempo Vitor Sapienza era o presidente da Assembleia, eu era o chefe de gabinete da ocasião, e nós fizemos um convite aos deputados para organizar um curso sobre planejamento, orçamento e finanças. Só um deputado participou. Só um deputado participou. E quando você ia nas reuniões que eu acompanhava da Comissão de Finanças e Orçamento, você ficava triste. Ficava triste porque você via o deputado que não conhecia o assunto e que não participava efetivamente, porque não tinha profundidade. Falar sobre algo que ele não tinha competência para falar. Então, hoje, quando você tem um governo federal, você tem um governo estadual, você tem um prefeito que tem metas que precisam ser atingidas e nós não nos preocupamos como deveríamos, e que agora nós fazemos questão de entrar nessa área, de dizer, cumpriu ou não cumpriu essa meta? Por que não cumpriu? Porque, veja, quando um legislativo começa, que eu participei efetivamente de tudo isso, quando a aprovação de um orçamento e tinha um artigo que era chapa em todos os anos e dizia assim, artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de, aí vinha 15%, 20%, 25%. Eu dizia, gente, isso é desvalorizar o legislativo, porque a cada projeto importante você tem que voltar para o legislativo e o legislativo tem que debater esses assuntos. Não, você dava, como se dá até hoje, um cheque em branco para o executivo, e o executivo faz o que quiser durante a execução orçamentária e ninguém acompanha mais nada, o povo não sabe o que está acontecendo. E nós precisamos, Antônio Carlos, mostrar para a população o que está acontecendo, porque o povo não tem condições de acompanhar isso, mas nós temos a obrigação de levar isso para a população, porque o servidor público, no meu modo de ver, ele está um pouco desligado da população, e a população, ao contrário, ela critica o servidor público porque é mal orientada.
Desde a época Collor, quando na verdade nós éramos os marajás, que éramos vagabundos, e até outros presidentes falaram que nós éramos vagabundos. Os aposentados. Os aposentados eram vagabundos. Então, na verdade, a população tem essa visão do servidor público que precisa mudar. A população precisa conhecer o que o servidor público faz, a população precisa conhecer aquilo que não lhe dão estrutura para poder trabalhar, e ela tem que conhecer quem é o culpado de tudo isso, seja na área federal, seja na área estadual, seja na área municipal. Isso nós precisamos entrar realmente com tudo para que isso se modifique. Bom, o debate está esquentando, nosso tempo do programa de hoje se esgotou, mas eu já convido você para na próxima semana nós vamos continuar o nosso bate-papo falando a respeito de Central, e aqui nós já tocamos em outros tantos assuntos, porque realmente quando se fala a respeito de funcionalismo, prestação de serviço público, que interessa a você, cidadão, que geralmente paga essa quantidade absurda de impostos, Brasil, país dos impostos, né? E que não tem o serviço público decente para você, agora a conta de luz elevadíssima, etc. e tal, a culpa não é do servidor público, a culpa é do governante. Mas isso a gente volta no próximo programa falando um pouco mais com você. Vamos agora ao nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Por uma iniciativa da FESPESP, acontece nesta segunda-feira, dia 20 de julho, mais uma reunião da Comissão das Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O evento ocorre na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no plenário Tiradentes, a partir das 10 horas da manhã, e tem como intuito unir todas as categorias do funcionalismo na mobilização e traçar estratégias para o segundo semestre. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual, Francisco Morato de Oliveira, está precisando de doações de sangue de todos os tipos, A, B, AB e O, tanto nos fatores RH positivo e negativo, para manter os seus estoques. Isso porque, durante as férias escolares, o número de doações fica reduzido a menos de 10 pessoas por dia. O banco de sangue recebe, em média, entre 50 e 70 doadores por dia. Para doar é necessário ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde e bem alimentado. Recomenda-se evitar comida gordurosa 4 horas antes e bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. Gestantes ou em fase de amamentação não podem doar, assim como usuários de drogas, pessoas expostas a doenças sexualmente transmissíveis e com diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade. Antes da doação, os voluntários passam por uma entrevista e as informações são mantidas sob sigilo. Todo o sangue doado é separado em diferentes componentes, tais como hemácias, plaquetas, plasmas, para beneficiar mais de um paciente com apenas uma doação. O banco de sangue do Hospital do Servidor Público Estadual funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. E o acesso é feito pela rua Pedro de Toledo, 1800, no bairro do Ibirapuera. Aconteceu na última quarta-feira, dia 15 de julho, uma reunião entre juízes auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e entidades representativas de servidores do Judiciário. Em pauta, o principal tema tratado foi a valorização do cargo de escrevente técnico judiciário. Foi entregue um documento conjunto de todas as entidades presentes solicitando estudos do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como a formação de um comitê para discutir propostas de valorização pessoal e financeira do maior quadro do Judiciário de São Paulo, com mais de 26 mil servidores na ativa e por volta de 6 mil aposentados. Os juízes que participaram da reunião, doutora Maria de Fátima Pereira da Costa e Silva e doutor Fernando Avenstarner Pavlovski, ficaram de estudar o impacto financeiro da escala de vencimentos, que subiria do nível 5 para o nível 7, bem como analisar outras propostas de valorização do cargo. Nova reunião deve acontecer no próximo mês de agosto. Ainda sobre o Judiciário, Lilian Salvador Paula, secretária de Planejamento de Recursos Humanos,
O SPRH informou na mesma reunião que a transformação dos cargos de agente em escrevente deve ocorrer no final de agosto ou até meados de setembro próximo. Questionada sobre dados de aprovação, a secretária disse ainda não dispor dessas informações, apenas relatou que os ausentes ou aqueles que foram reprovados no certame podem ter uma nova oportunidade numa prova próxima que deve ocorrer, segundo a secretária, possivelmente ainda na atual gestão do desembargador José Renato Nalini, possivelmente no mês de outubro. E nesta segunda-feira, dia 20, a FESPESP realiza um fórum com seus diretores e conselheiros para discutir a realização de um seminário, bem como avaliar as atividades da federação. O evento acontece às 14 horas na sede da FESPESP aqui na capital. Cidadania e serviço público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, 16 anos ininterruptamente. E você já sabe, você liga para nós no 11 31 04 38 36, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org, visita o nosso site no www.fespesp.org e eu convido você também a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Twitter e também agora no Instagram. Basta procurar por Federação FESPESP. E o programa de TV você já sabe. Você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite online no site da TV Aberta ou então depois do nosso canal no YouTube. E aí você assiste ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes você quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 16 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e hoje no programa nós discutimos a importância da formação de uma central de servidores públicos. E eu já convido você para o próximo programa que nós vamos continuar essa discussão. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.